E o que estuda a teologia moral? A teologia moral é a parte da teologia que estuda os atos humanos enquanto eles são ordenados, enquanto eles são encaminhados para o fim último do homem, que é Deus. Então, nós analisamos esses atos humanos e vemos, olha, quais são os atos humanos que aproximam o homem de Deus e quais são aqueles que afastam o homem de Deus. Então, o tema de hoje, liberdade, consciência moral, nós estamos no centro dessa discussão da teologia moral? No centro, está no núcleo, na veia central da teologia moral, sem dúvida. Então vamos lá, do início dessa história. O ser humano é um homem livre, nós somos criados de maneira a ser considerado, a gente pode ser considerado um ser livre? Sim, nós somos livres porque nós somos, digamos, donos dos nossos atos, ou seja, nós podemos programar os nossos atos, nós podemos encaminhar os nossos atos do modo como nós imaginamos que é adequado para o nosso bem. Nós não estamos sendo constrangidos a agir. É claro, nós temos diversos tipos de liberdade, né? Há uma liberdade que é a mais básica, que é aquela que a gente chama de liberdade de coação. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela não está sendo obrigada a estar presa, ou, por exemplo, andar, uma pessoa que está livre de vínculos exteriores, que ela não está obrigada por uma força exterior, é uma pessoa livre no sentido bem material da palavra. Mas existe uma outra liberdade, que é uma liberdade mais moral, mais psicológica, que é a liberdade de querer, é a liberdade de pensar, é a liberdade de decidir. Essa já não é tão assim, mais submetida, digamos, a restrições, porque por mais que você esteja preso, por mais que você esteja amarrado, você pode querer de um outro modo, você pode pensar de um outro modo. Essa liberdade realmente é uma nota característica do ser humano. O ser humano é capaz de querer e de pensar do jeito que quiser. E é uma liberdade que é um pouco mais qualitativa, que é a liberdade de se melhorar, de crescer a cada dia, que é a liberdade de fazer ações responsavelmente boas, em que você vai se tornando cada dia mais livre, cada dia mais dono de si, cada dia mais alguém que se encaminha conscientemente para o seu fim útil. A liberdade é um atributo humano dado por Deus? É um atributo humano dado por Deus porque, digamos, é uma decorrência da nossa racionalidade. Como nós somos capazes de conceber fins, nós também somos capazes de nos dirigir livremente para esses fins. Então, ela é uma extensão da nossa intelectualidade, da nossa racionalidade. Não é um único atributo que Deus nos deu. Não é um único atributo, embora seja talvez um dos mais altos atributos, né? Eu só acho que a inteligência é acima da liberdade enquanto tal, porque ela é a capacidade de abstrair o bem e a verdade, sobretudo a verdade universal. Mas abaixo da inteligência, a liberdade é o nosso maior bem, o nosso maior atributo. Talvez a vontade seria um outro atributo. Quando a gente fala de liberdade, a gente pensa em vontade, a gente pensa em inteligência? A vontade é a tendência aquilo que São Tomás chama de tendência racional. Ela depende da inteligência, né? No sentido de que é na medida em que eu conheço que eu posso querer. Então, a vontade é inferior à inteligência. Enquanto a liberdade é um exercício da vontade, quer dizer, a vontade que quer posicionar-se deste ou daquele modo, deliberadamente, sem nenhuma constrição, sem nenhum tipo de obrigatoriedade que a force a agir de um modo ou de outro. Então, nesse mesmo sentido, ela é inferior à inteligência. Interessante. A gente pensou em falar em liberdade e consciência moral, mas logo de cara já dá um monte de desdobramento, né? Uhum. Então vamos tentar criar um recorte aqui e seguir nele. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os senhores, que é justamente relacionada à consciência moral. O que significa dizer que o homem possui uma consciência moral? Mas antes, é um assunto que já esteve presente aqui na nossa bancada em outros programas. Uhum. Qual que é a diferença entre moral e ética? Para mim, nenhuma.
Porque a palavra moral vem do latim mores, que significa costume. E a palavra ética vem do grego ethos, que significa costume. Portanto, são palavras sinônimas que vêm de radicais diferentes. Criou-se toda uma teoria, eu conheço, sei que há muitos filósofos éticos que fazem uma distinção entre as duas coisas, mas eu acho que essa distinção é meramente artificial, ela não tem fundamento na realidade das palavras mesmo. Interessante, porque geralmente, o senhor bem disse, essa discussão dá pano para manga. Né? Alguém que vai defender que a ética tem mais relacionada ao campo acadêmico dessa discussão e que a moral não necessariamente tem uma discussão acadêmica, enfim, a coisa vai longe. Eu acho que são distinções artificialmente criadas para depois gerarem uma espécie de dialética, você contrapor os conceitos. Mas é como se você me dissesse assim, casa é uma coisa, house é outra, domus é outra, maison é outra. São palavras, é a mesma palavra dita em diferentes línguas, mas a realidade a qual estou me referindo é exatamente a mesma. O homem possui, então, uma consciência moral? O homem possui, é uma experiência intrínseca a qualquer pessoa, por quê? A consciência é a capacidade de julgarmos os nossos próprios atos em relação ao nosso fim último. Né? Então, todos nós somos capazes de analisar os nossos atos e de averiguar se eles são bons ou maus, se eles são melhores ou piores. Essa capacidade de analisar os nossos atos, de julgar os nossos atos, dizendo assim, grosso modo, é o que nós chamamos de consciência. A moral está contida na religião, padre? A moral está contida na religião porque, para que eu possa atingir o meu fim religioso, né, chega a ser quase redundante, porque a palavra religião, ela vem de religare. Religar com o quê? Religar com o fim. Né? Ora, eu só posso me religar ao meu fim último, enquanto uma pessoa livre, enquanto um ser livre, através de atos. Ora, esses atos, eles são atinentes, eles são adequados para esse fim ou não. Ora, se eu quero me religar, se eu preciso me religar ao meu fim último e tem atos que me ajudam a ligar ao meu fim último e outros que atrapalham a que eu me ligue ao meu fim último, então é óbvio que a religião contém, digamos assim, a necessidade da formação da consciência, porque justamente a formação da consciência está orientada a que eu me religue ao meu fim último. Então as duas coisas se requerem mutuamente, né? Nós podemos identificar diferenças significativas no que diz respeito à consciência moral, de acordo com cada época, com cada cultura, com cada recorte de cada sociedade. Existem grandes diferenças, então, quando a gente pensa na consciência moral do ser humano de hoje, ou do período medieval, ou até anterior a isso? Podem existir, porque em determinadas épocas da história você tem percepções diferentes da história. Então, por exemplo, né, na Idade Média havia uma percepção da honra familiar, da honra, da sua categoria, muito maior do que aquela que existe hoje. Né? Hoje, talvez, nós tenhamos uma sensibilidade muito maior para questões como a dignidade comum entre as pessoas, a dignidade da vida humana como tal. Então, existem aspectos que são mais perceptíveis a uma época do que a outra, mas isso não cria uma espécie de relativismo, né? São apenas percepções um pouco diferentes, mas que todas elas se enquadram mais ou menos dentro da mesma perspectiva moral. Ou seja, para chegar ao fim último, existem ações que são adequadas e outras ações que são inadequadas. E quem vai dizer o que é ou não inadequado? São as próprias ações no sentido de que, do mesmo jeito que o caminho para Santos não é um caminho para Campinas, né? Por mais que eu queira chamar o caminho de Santos de caminho para Campinas, mas o caminho de Santos vai conduzir para Santos e o caminho de Campinas vai conduzir para Campinas. Isso não é uma designação meramente exterior, né?
como se dependesse de um ajuste, de um arranjo meramente externo. De fato, existem ações que me conduzem ao meu fim último. E existem ações que me conduzem contrariamente ao meu fim último. Em outras palavras, o que é pecado hoje, amanhã será pecado, daqui a 1000 anos será pecado, há 1000 anos atrás era pecado, e aquilo que é virtude hoje, será virtude daqui a 1000 anos, e há 1000 anos atrás era virtude. Então, a moral é uma ciência realmente objetiva. Isso não é uma brincadeira, do mesmo jeito que o caminho de Santos leva para Santos e o caminho de Campinas leva para Campinas. O senhor já adiantou a resposta, eu imagino, mas ainda assim vou fazer essa pergunta, aliás, para que a gente possa dar desdobramento na sequência. O senhor disse exemplo aí, né? A moral, a virtude é algo atemporal. O que é pecado hoje é pecado, era pecado no passado e será pecado no futuro. Os 10 mandamentos, o decálogo, ele está vigente até hoje? Ele é um arcabouço moral ainda válido para os nossos dias? Sem dúvida. Existem muitos modos de falar disso, né? Mas os 10 mandamentos, na verdade, eles são uma facilitação de Deus para a nossa consciência. Eles estão presentes na própria natureza humana, mas eles foram declarados, eles foram ditos, eles foram promulgados com um auxílio pedagógico de Deus mesmo, para dizer, olha, isto daqui vai te destruir, aquilo ali vai te construir, vai fazer bem para você. É mais ou menos assim, é como você pega, por exemplo, uma máquina de lavar, né? Você tem um manual de instruções. O manual de instruções não cria a máquina de lavar. O manual de instruções não inventa um modo de ser da máquina de lavar. Mas ele simplesmente facilita que você faça a sua inteligência compreender de modo mais fácil como funciona aquela máquina de lavar. Os 10 mandamentos, eles nos ajudam a perceber de que modo funciona a nossa natureza humana, de que modo ela se torna realmente funcional para que nós atinjamos o nosso fim último. Então elas são, digamos assim, um recurso pelo qual Deus misericordiosamente nos assistiu, já que às vezes a gente é um pouco bobo e a gente não percebe de uma maneira tão simples assim aquilo que deveria ser simples. Assim como diante, por exemplo, de uma máquina de lavar, tem gente que se enrola, né? Diante de micro-ondas, né? Vai lá, por exemplo, coloca, né, o fio 110, liga no 220, explode com micro-ondas, né? Se tivesse lido direitinho, teria percebido que o fio 110 só pode ser colocado na tomada de 110. Então, os 10 mandamentos servem para que a gente não crie esse tipo de confusão e acabe se destruindo. Ok, então, talvez a gente chegou na primeira sinuca de bico, não sei se chegamos ou não. Se o pecado ele é atemporal, que é pecado hoje era pecado no passado. Se a moral está ligada aos costumes, então a pessoa absorveu do seu meio, dos seus pais, da sua sociedade, um tipo de costume e, portanto, um costume moral. Mas por algum tipo de sociedade, em determinado período da história, onde, por exemplo, admite-se a poligamia. Como é que fica, então, quando a gente pensa, não cobiçar a mulher do próximo? Deixa de ser pecado para aquela sociedade que recebeu isso como um costume? Como é que a gente bota isso na balança? Bom, isso não é tão difícil assim de compreender se a gente percebe que a nossa razão pode falhar na compreensão até das coisas mais simples. Eu utilizava agora o exemplo da máquina de lavar, do micro-ondas. A gente pode se enrolar, se atrapalhar, acabar usando as coisas de uma maneira errada e exatamente por causa disso cometer, digamos assim, ações que sejam incompatíveis com a nossa dignidade. Ora, só para colocar a questão um pouco mais assim arrumadinha, tá, e a gente não criar assim tantos impasses. A palavra moral vem de mores, que significa costume. Só que costume aqui não é no sentido lato da palavra, como se nós estivéssemos nos referindo a todo e qualquer costume. Nós estamos falando dos costumes, ou seja, das ações que dizem respeito ao nosso aperfeiçoamento, aquilo que de fato ao longo da história vai prevalecendo como um modo de ser humano,
um pouco mais adequado à nossa dignidade. Então é costume nesse sentido, enquanto, por exemplo, certas atitudes vão prevalecendo por provarem, né, que são realmente melhores do que outras atitudes e, portanto, passarem pela prova histórica, né? Bom, em segundo lugar, é óbvio que existem costumes que são mais adequados do que outros costumes, porque são mais correspondentes à natureza humana. Então, por exemplo, em sociedades nas quais você tem um desenvolvimento humano um pouco mais evoluído, um pouco mais progredido, então, por exemplo, o valor da intimidade é mais valorizado, o valor dos vínculos pessoais é mais valorizado, e mesmo nas sociedades em que, por exemplo, esses vínculos não são assim tão valorizados, na prática eles acabam prevalecendo. Então, por exemplo, existem sociedades que ao longo da história praticaram a poligamia. Existem, mas o número de casais polígamos, quer dizer, de homens casados com várias mulheres, sempre foi inferior ao número de homens casados com uma mulher só, né? Até porque não é fácil você sustentar 4, 5 mulheres, isso não é factível para a maior parte das pessoas. Então, quando se apresentam, por exemplo, argumentos desse tipo para meio que relativizar a moral, na verdade você está passando por cima da realidade. Porque, na realidade mesmo em culturas em que tais usos eram um pouco mais assim tolerados, ou até hoje são um pouco mais tolerados, na verdade, eles acabam não sendo assim tão vividos por própria indisposição, por própria incapacidade da realidade. Ou seja, o matrimônio monogâmico, ele não é bom simplesmente por uma questão de arranjo ou de cultura, mas ele é bom porque ele é bom para a família mesmo. É melhor ter um pai, é melhor ter uma mãe, é melhor ter uma família com um núcleo muito bem determinado. Isso não é relativo, é melhor que seja assim mesmo. As pessoas são mais felizes assim, e na história nós percebemos que isso não é tão assim abstruso, tão confuso de se perceber. Quando o senhor diz assim, é melhor, obviamente que do ponto de vista lógico isso está claro. Mas alguém vai contestar, ora, mas quem define esse parâmetro que é melhor mesmo? Quando alguém contesta esse parâmetro, ele está contestando a moral? Eu acho que está contestando a experiência objetiva e prática, a realidade mesmo. Quando você vai para a realidade, você percebe que, na realidade, um costume prevalece sobre o outro, mas não apenas do ponto de vista de uma espécie de legalidade, não só por isso, mas porque na experiência da vida você percebe que é melhor um jeito do que outro mesmo. Isso não está desvinculado da natureza. A natureza funciona assim porque ela é assim mesmo. Nós não precisamos desconfiar dela, né? Quando eu busco viver a minha vida ou determinado período da minha vida, eu vou pensar numa atitude, enfim, que devo tomar, e penso na moral. Isso significa que eu estou pensando em Deus? Deus é um parâmetro moral? Sem dúvida. Inclusive, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque nós estamos aqui conversando, pelo rumo da conversa, nós vamos sendo conduzidos um pouco a uma argumentação um pouco mais baseada na natureza. Então, dá a impressão, pelo modo como nós estamos falando, que não há, digamos, uma sobrenaturalidade, ou seja, uma determinação divina que vem pelas Sagradas Escrituras, que vem pela revelação de Deus. São atitudes mais altas pelas quais nós chegamos à união com Deus. Uma argumentação que fosse apenas restrita ao âmbito da natureza, ela decairia no que nós chamamos de naturalismo. Quer dizer, parece que não há uma realidade sobrenatural, não existe a graça e que Deus não nos ilumina a partir de uma lei superior que é o próprio Evangelho. Para o cristão, é óbvio que o Evangelho é muito mais alto e a fé nos eleva a um princípio de moralidade muito superior à da moralidade natural, porque nós precisamos ver a caridade, nós temos que praticar a oração para ter união com Deus, para sermos iluminados pelos dons do Espírito Santo, para sermos conduzidos, digamos assim, para uma vida assim imensamente superior
àquela que uma pessoa teria com o recurso apenas da sua razão. Então, é claro, quando um cristão se pergunta sobre a moralidade, ele precisa se perguntar, sobretudo, como Deus quer que ele se comporte. E isso, de fato, o remeterá à necessidade de ter uma vida de oração, de ter uma vida sacramental, de meditar as Sagradas Escrituras, o exemplo dos santos e assim por diante. Um ateu, ele pode ter o mesmo tipo de consciência moral que um cristão tem? Não, no sentido de que um ateu, no máximo, ele vai se comportar de acordo com a moral natural. Um cristão, ele tem que estar iluminado pela luz sobrenatural da fé. Então, obviamente, a consciência moral dele vai seguir parâmetros mais altos e muito mais elevados que os parâmetros de um ateu. E de que maneira a gente mede esse parâmetro de um ateu, por exemplo? Existe? É possível? É possível. Existem ateus que têm boa fé, né? Que, enfim, estão no ateísmo porque estão enganados, mas procuram se comportar do modo mais ético possível. Mas é claro que eles vão sempre se restringir àquele horizonte em que eles estão se movendo. Como existem diversos modos de ateísmo, e dentro do ateísmo podem existir diversas cosmovisões, então, no fundo, cada um deles vai se orientar de acordo com uma dessas cosmovisões, já que não há um ateísmo que integre todas, o que seria, digamos, incoerente com a própria noção de ateísmo, né?